Olá, me chamo Valquíria Rosa Chino, estou cursando Entomologia Agrícola 1, curso de Agronomia pela Unicentro. A disciplina é ministrada pela professora Cristiane Nardi e neste vídeo, juntamente com a minha colega Ariane Fila, estaremos apresentando então a coleção entomológica 1, composta por imaturos e pulpas. Esta é uma larva que não possui cabeça evidente, nem pernas torácicas e nem pernas abdominais. Ela é do tipo, então, vermiforme, porque possui o corpo muito similar com o de um verme. Essa larva é típica da família da ordem Diptera. Essa em especial é da família Tacnidae. Os tacnídeos são parasitas de herbívoros e parasitam principalmente as ordens de Coleópteras e Orthoptera. Sua importância agrícola, então, está no fato que eles regulam a população dos herbívoros, que são pragas aí de muitas culturas. Dando continuidade, então, às larvas, nós temos essa de Coleóptera. Suas características diagnósticas são cabeça evidente, pernas abdominais e torácicas ausentes. E uma quarta característica que vai definir, então, a espécie e o tipo de larva é que o corpo, cada segmento, parece que é de uma sanfona, então ele é sanfonadinho. Essa é uma larva do tipo ceramiciforme. Ordem Coleóptera, subordem Polífaga e família Ceramicidae. Essa é uma larva de um besouro serrapau, mais específico, então, do famoso corintiano, que é praga na agricultura, em cultivos agroflorestais, porque ele ataca, então, as plantas de erva mate. Então, o besouro vai e bota, o adulto, né, vai e bota seus ovinhos, e a larva vai se desenvolver dentro da planta de erva mate. Nos vasos condutores, principalmente, vai acabar matando a planta, né, por uma desnutrição, digamos assim, porque ele vai sugar a seiva e pode chegar até na raiz. Então, uma praga de agricultura dos cultivos de erva mate. Então, seguindo com as larvas, essa é uma larva de Coleóptera, ordem Coleóptera, ela possui cabeça evidente, não possui pernas abdominais e nem torácicas, e uma característica diagnóstica de família é que o corpo é globoso em formato de C. Então, essa é uma larva do tipo curculioniforme. É curculionoforme. E o nome já diz, ela é da família Curculionidae, família que engloba os bicudos. Então, os bicudos, em sua fase adulta, são pragas de muitas culturas, como o algodão, em especial o algodão, e palmáceas também. Então, o adulto possui o aparelho bucal modificado, possuindo um rostro alongado. Então, essa modificação permite que ele perfure o botão floral, que é a sua principal fonte de alimentação. E por esse buraquinho que faz o rosto, é por onde a fêmea deposita seus ovos. Então, a larva se desenvolve, na maioria das vezes, dentro do futuro fruto, né? Porque fica dentro do botão floral. São pragas de agricultura, principalmente do algodão e palmáceas, porque eles vão interferir no desenvolvimento, já que a fêmea vai depositar os ovos no botão floral. E no algodão, então, vai interferir na qualidade e na quantidade de algodão a ser colhido. Ordem Coleóptera, subordem Polífaga e família Curculionidae, pragas de agricultura. Tentando, então, mais uma larva da ordem Coleóptera. Essa larva possui cabeça evidente, pernas torácicas presentes e pernas abdominais ausentes. Possui coloração marrom escuro, quase preta, e parece um arame. Essa larva é do tipo elateriforme. E é do besouro chamado Idiamim, ou então chamado pelo nome científico Lagria vilosa. Então, as larvas desse besouro geralmente são detritívoras, se alimentando aí de material seco, de raízes de plantas, e essa espécie é praga de muitas culturas, como tomate e morango.
especial no morango, então as larvas vão se alimentar de raízes e de materiais secos da superfície. E os adultos vão se alimentar de folhas e principalmente de frutos. Então, eles são pragas porque eles acabam danificando o produto final que vai ser comercializado, que é o morango. Ordem Coleóptera, subordem Polífaga e família Tenebrionidae. Bom, agora falando um pouco de pupa, esta é do tipo livre e é bem pequena, possui cerca de 1 centímetro. Eu vou aproximar com a lupa para mostrar detalhes. Então, a característica da pupa livre é ter as suas estruturas que formarão asas, pernas, aparelho bucal realmente livres, como onde está a pinça que vai formar uma asa. Ela é típica das ordens Coleóptera, que compreende os besouros, e Hymenoptera, das vespas e formigas. Então, pulpa do tipo livre, estruturas livres, que já consegue ter uma ideia de qual inseto vai se tratar. Este inseto que eu vou mostrar agora, pelo tamanho não representa 2 milímetros, mas possui grande importância agrícola. Então, são os pulgões. Bom, então esse inseto é muito difícil dizer se ele é um imaturo ou um adulto. Então, estou trazendo um qualquer, digamos assim, e ele tem uma grande importância agrícola porque ele é fitófago. Então, ele suga a seiva das plantas, causando pequenas manchas cloróticas. E essas manchas vão evoluindo, vão secando a planta ali. E conforme o tamanho da infestação, chega a matar a planta. E também o número da colônia, o tamanho da colônia. Uma característica muito importante para a identificação são os sifúnculos, que são essas duas estruturas aqui na parte superior e final do abdômen dele. Então, este inseto é da ordem Hemiptera, subordem Sternorhynca e família Aphididae. Grande importância agrícola porque são fitófagos, pragas e culturas como cereais de inverno, trigo, aveia, enfim, são pragas importantes na agricultura. As duas características que fazem desse inseto uma praga agrícola de tão grande importância é o fato de possuírem câmara-filtro, a qual faz eles eliminarem pelo ânus o excesso de seiva absorvido. Esse excesso de seiva cai em forma de gotículas sobre folhas e frutos, e é açúcar puro. Então, favorece o crescimento de fungos, causando uma doença chamada fumagina, que danifica folhas e frutos. E a outra característica, que é, além deles sugarem a seiva, depositarem toxinas na planta, é a transmissão de fitopatogênicos, principalmente vírus. Então, eles conseguem transmitir vírus fitopatogênicos que causam outras doenças a plantas. Então, muito grande importância agrícola deste inseto. É da ordem Hemiptera, subordem Sternorhynca e família Aphididae. Grande importância agrícola porque são fitófagos, pragas e culturas como cereais de inverno, trigo, aveia, enfim, são pragas importantes na agricultura. Bom, temos aqui mais uma larva. Vamos ver suas características diagnósticas. Observamos a presença de cabeça evidente, 3 pares de pernas torácicas e 5 pares de pernas abdominais. Esta larva, então, é do tipo Eruciforme, das Lepidópteras, único das Lepidópteras. Então, a ordem Lepidóptera engloba borboletas e mariposas. Essas borboletas e mariposas, quando são adultas, elas são benéficas para a agricultura, porque são polinizadoras. Mas, em seu estágio larval, elas ocasionam muitos danos. Então, elas possuem aparelho bucal mastigador nesse estágio, logo elas se alimentam de folhas
então são fitófagas e causam inúmeros prejuízos à agricultura, principalmente na cultura da soja. Tem muitas lagartas que atacam a soja. Dentre os danos das lagartas da soja, então, por exemplo, nós temos então o desfolhamento pela grande ingestão por esses animais. Então, elas vão desfolhando a soja, o que ocasiona em redução de produção, porque as folhas realizam fotossíntese e garantem a energia para a planta. Sem folhas não tem fotossíntese, então, muita queda de produção. Então, larva eruciforme da ordem Lepidoptera. Bom, eu queria apresentar também como bônus essa larva, que é chamada de lagarta angorá. Então, ela é uma lagarta que já possui bastante malefício para a agricultura. Ela também é chamada peludinha, é possível visualizar aqui com um pouquinho de dificuldade, porque ela é bem pequena, mas a presença de pelinhos. Então, hoje, os híbridos, eles já contêm, né, modificação em sua estrutura para serem resistentes a esta larva, porque ela afetava muito culturas, como o milho, né, como eu já comentei, onde ela se alimentava das sementes plantadas e das plântulas em emergência. Então, hoje é menos o problema. Então, essa é da ordem Coleóptera, da subordem Polífaga e da família das Ítidae, a lagarta angorá. Olá, eu sou a Ariane Fila e junto com a Valquíria eu vou apresentar a coleção entomológica dos insetos imaturos. Temos aqui a ninfa de percevejo. A ninfa de percevejo, ela não possui asas, diferente do adulto, que no adulto vai ser do tipo hemiélitro anterior. As suas pernas, elas são ambulatórias. O seu aparelho bucal é sugador labial tetraqueta. E o rosto vai ser no interior da cabeça, que podemos ver melhor. Está a perna. Aqui temos os estiletes. Então, eles são bastante prejudiciais às culturas do milho, soja, trigo, entre outras. Por meio do seu aparelho bucal, que tem forma de estilete, ele suga a fonte nutricional da planta para ser a sua alimentação. Isso vai prejudicar as culturas. A ordem do percevejo é hemíptera, a subordem é heteróptera. Aqui temos uma pupa obtectra. Ela é uma pupa que é encontrada em borboletas e mariposas, da ordem Lepidoptera. Então, ela é uma pupa que tem o seu inventório ligado ao corpo. Ela tem as suas estruturas bem evidentes, que vão formar o adulto. Aqui podemos observar a cabeça, o aparelho bucal, o abdômen e também as asas. Aqui temos a pupa coarctada, da ordem Diptera, que é encontrada nas moscas. Ela é uma pupa que tem um aspecto de barril, como podemos olhar aqui. Então, não conseguimos ver nenhuma estrutura que vai formar o adulto, diferente da Obtectra, que podemos visualizar os apêndices que vai se formar o adulto. Trouxe aqui exúvias de ninfa de cigarra. Não foi possível encontrar o inseto em si. As cigarras, elas têm o seu aparelho bucal sugador labial tetraqueta. Ele surge posterior da cabeça. Vamos observar. Aqui, ó. Então, posterior da cabeça.
Quando adultos, elas possuem asas membranosas, então diferente das ninfas que não possuem asas. Então, as ninfas das cigarras, elas vivem no subsolo, então elas vão se alimentar da saída das plantas pelas raízes. Então, isso vai causar ferimentos que servem de porta de entrada para fungos e bactérias causadores de doença. As cigarras são da ordem Hemiptera, da subordem Arquinorrhyncha e da família Cicadidae. Temos aqui a conhecida larva arame. É uma larva que tem seu corpo quitinizado, bastante rígido. A sua cabeça ela é distinta. Ela tem as pernas torácicas presentes e curtas. Uma larva retilínea. Então, isso diz que ela é uma larva elateriforme. Essa larva ela vive no solo. Então, ela ataca as raízes das plantas, os tubérculos. As plantas atacadas ficam amareladas, então podendo morrer devido à destruição que esses insetos causam às raízes. Então ela é uma larva da ordem Coleóptera, da família Elateridae, da subordem Polífaga. Então temos aqui o chamado coró. Ele tem sua cabeça distinta, as 3 pernas torácicas presentes. Ele é uma larva encurvada. Então, sendo assim, ele é uma larva do tipo Escarambiciforme, da ordem Coleóptera e da família Scarabaeidae. Os corós, eles vivem no solo. Sendo assim, eles vão se alimentar das raízes das plantas, acarretando sérios danos às lavouras. Com isso, ocorre a diminuição da população das plantas na fase de emergência e afilamento. Tem aqui uma ninfa de gafanhoto. A sua perna é posterior saltatória. As outras são ambulatórias. Aqui podemos ver a teca alar. As suas antenas, elas são cetáceas. Aqui podemos visualizar os olhos compostos. Aqui então a antena e o seu aparelho bucal, que é do tipo mastigador. Então, ele é uma praga agrícola porque ele vai causar sérios danos às lavouras, comendo as folhas, tanto da cultura do soja, milho, algodão, entre outras, deixando só o talo. Então, o gafanhoto é da ordem Orthoptera, da subordem Caelífera, da família Acrididae.